Essa aqui é a Luara, que é mãe da Alice, de 4 anos. A Luara se separou do marido, o marido casou com outra e tem 2 filhas com essa outra mulher que chama Júlia. A Júlia é madrasta da Alice, que é a filha da Luara. E começou um disse-me-disse no TikTok de um monte de vídeo das duas se atacando, porque a Júlia, a madrasta, não quer que a Luara, que é a mãe, mande mais a Alice pra casa dela, porque a filha dela tava doente, porque isso e aquilo, falou que a filha dela não fede nem cheira. A mãe da madrasta xingou a menina de 4 anos de um monte de coisa e começou, gente, um caso de família cheio de polêmica, treta e briga no TikTok. A amiga da Luara veio defender ela, porque ela tem um monte de seguidor lá no TikTok e o vídeo dela viralizou. É um caso de família, é fofocaiada, então você já se inscreve no canal, deixa seu like e vai comentando ao longo do vídeo. Bora, 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 bora. Olá meninas, tudo bem? Eu sou a mãe da Alice, eu não tinha TikTok, eu criei esse TikTok quinta-feira. E eu vim falar, esclarecer alguns pontos aqui pra vocês. E vamos lá, desde o início, pra vocês entenderem. Eu tenho uma filha de 4 anos com um homem. Eu fiquei com esse homem 3 anos. Durante esse período, o nosso relacionamento teve várias coisas, no qual eu não estava de acordo, mas fugiam do meu controle. Quando minha filha tinha 9 meses, eu decidi separar dele e sair de casa com a minha filha e vim para casa da minha mãe. Durante esse período, a minha filha era um bebê, mamava no peito, o pai dela vinha até a minha casa para ver a filha dele, levava ela para tomar sorvete, dava uma volta de carro e me devolvia, porque a minha filha, não tínhamos acordo na justiça, a minha filha era muito bebezinha e ficamos desse jeito. 6 meses depois do nosso término, ele conheceu essa desquerida e eles iniciaram um relacionamento. Ai, nós não éramos amigas, realmente, não éramos amigas íntimas, mas tínhamos amigos em comum. Frequentávamos a casa desses amigos em comum juntos, eu com ele como um casal e ela como amiga dos nossos amigos. Por esse motivo, eu a conhecia muito bem, por sinal, muito bem naquelas, né? Eu a conhecia e sabia que ela, naquele momento da vida dela, fazia coisas que eu também não era de acordo. Após isso... Caramba, então ela conhecia a namorada do ex dela antes, na época que ela era casada com o ex. Entendi. Meio estranho, né? Ocorreram várias situações no qual o genitor da minha filha, eu não me sentia confortável a deixar ele pegar a minha criança da minha casa e levar até a casa dele. Num primeiro momento eu até deixei, mas ocorreu um fato no qual foi a gota d'água pra mim e eu proibi. E falei, se você quiser ver a sua filha, eu não estou proibindo você de ver a criança. Eu estou proibindo você de pegar a criança e levar até a sua casa. Você pode ver ela na minha casa, você pode ver ela na casa da sua mãe, porque a minha filha sempre teve contato com os avós paternos. Ela sempre foi na casa da avó, ela sempre dormiu na casa da avó. E nem lá direito ele ia para ver a criança que ele tanto queria ver. Passado isso, vivemos Ela proibiu, ela disse que não, mas, né, eu acho que ninguém proíbe ninguém. O pai também, não é lá essas coisas das melhores. Igual ela disse que quando tava comigo era um príncipe. E depois que eu separei, virou a pior pessoa do mundo. Não, eu separei porque eu descobri que era a pior pessoa do mundo. Ela já ficou com ele sabendo que era a pior pessoa do mundo. Essa foi a nossa diferença. O shade da gata. A Luara falando que já casou. A Luara, né? O nome dela é Luara. Falando que se separou porque descobriu que ele era a pior pessoa do mundo. Mas ele tá com a Mona. Mas ele é pai da tua filha, né, bicha? Mas até então, por mim, cada um que faz o que quer da sua vida. Não interferindo na minha e na da minha filha, vambora. Ele ficou um período sem poder vir até aqui para ver a minha filha, né? Porque ela não deixava, ele também não fazia questão e eu não ia deixar ele pegar minha filha e levar a minha filha, porque eu não sou nenhuma maluca. Ele teve um problema no qual ele teve que ser internado numa clínica. Ele fugiu desta clínica e ele quebrou o pé nesta fuga. Então ele ficou muito tempo sem poder andar, sem poder colocar o pé no chão. E ele ficou esse período sem ver a filha. Ele teve que ser internado numa clínica. Ele fugiu desta clínica e ele quebrou o pé nesta fuga. Então ele ficou muito tempo sem poder andar, sem poder colocar o pé no chão. E ele ficou esse período sem ver a filha dele. Um belo dia,
Ele decidiu que, eu não sei se ele fez cirurgia, acho que fez, colocou bota lá, conseguia pôr o pé no chão. Ok. Ele foi e veio até a minha residência ver a menina. Essa querida, ela tem uma guerra imaginária. Porque na cabeça dela, tudo que eu postava no meu Instagram era direcionado a ela. E aí, neste dia que ele estava aqui na minha casa, ela postou inúmeras coisas como se eu não deixasse eles em paz. Deixando bem claro, eu não quis mais ficar com ele. Eu não quis, eu não amava mais ele, eu não gostava mais dele. Pra mim, não tinha mais sentido ficar num relacionamento qual eu era infeliz. Quando ele começou a namorar com ela, eu dei graças a Deus, porque ele parou de me infernizar, porque ele me infernizava. Ele falava que ia me seguir, ele ficava vindo aqui, falando que ia se eu não voltasse com ele. Ele fazia, sei lá como que ele descobria os lugares onde eu ia, ameaçava as pessoas, ameaçava pra mim, falando, eu vou pegar essa pessoa, não sei o que, achando que eu estava com outros homens, o que não era mais da conta dele. Enfim. A partir desse dia, ela postou o que ela quis na internet e eu respondi. Não sou eu que começo os ataques, eu me defendo. Gente, acho que a melhor coisa que acontece quando você termina um relacionamento, ainda mais conturbado dessa maneira, é que a outra pessoa começa a se relacionar porque aí te deixa em paz, né? Eu acho isso ótimo, que a pessoa deixa você em paz, tudo certo, tudo bem, vai viver sua vida, entendeu? E aí vai ser só esses ataquezinhos. Só que aí a pessoa que o cara se relacionou começou a atacar ela e ela começou a se defender. Meu Deus do céu, é difícil, hein? É difícil. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Tivemos essa discussão terrível nas redes sociais. A minha filha tinha 2 anos de idade. Passou. Durante esse período, nós tivemos várias discussões na quais a mãe dela enviou um áudio, que eu tenho aqui, inclusive, guardado até hoje, falando que a minha filha de 2 anos, quando crescesse, iria ser uma 2 anos. E uma... Neste período... Gente, que absurdo! Mas como é que chega nesse nível? Da, tipo, atual sogra do cara chegar e falar assim da filha dele, porque no fim das contas é isso. Tipo, ela é sogra do cara agora e ela fala assim da filha dele, mano. E fica por isso mesmo? Que absurdo, de uma criança. O pai da minha filha tem alguns problemas com algumas pessoas. Ele estava morando com a avó. E essa querida falou para essas pessoas, né, o problema onde ele estava morando, né? E essas pessoas começaram a ir lá ameaçar a avó do indivíduo. Foi quando ele veio falar comigo, tá? De que ele não tinha onde morar, que ele estava correndo risco, se ele poderia ficar aqui na minha casa. Nós já estávamos terminados há 1 ano. Ele conversou com a minha mãe, que é a dona da casa, e ela deixou ele morar aqui. Ele morou aqui 3 meses. Meu Deus do céu, mas só fica mais confuso. Aí eles já terminaram há 1 ano. Aí ele simplesmente vai morar na casa da ex, porque tava necessitado, tava fudido e tal. Beleza, acho legal a pessoa ajudar. Mas no meio desse turbilhão isso acontece? Não vai sair coisa boa daí. Nós não tivemos nada. Desde que eu terminei com ele, nós nunca tivemos uma recaída. Eu nunca quis voltar. A minha mãe apenas deixou ele morar aqui na minha casa porque ele estava correndo risco de vida. Supostamente. Durante esse período foi quando houve esta briga com a mãe dessa querida, que ela falou essas coisas sobre a minha filha. Eu até falei com ela me pediu perdão, falou que ela estava nervosa, que ela era cristã. Isso foi num final de semana. Quando foi na segunda-feira... Pô, cristã, hein? Cristã fazendo uma dessas com criança. A minha mãe foi ao supermercado com a minha filha, porque nada fica escondido aos olhos de Deus. Despretensiosamente, minha mãe saiu de casa e foi ao mercado. E quando chegou lá no supermercado, depois dessa mãe desta querida ter falado absurdos da filha minha e dele, porque a filha também é dele, eu não fiz esse dedo aqui, não faz filho. Nem esse, nem nenhum desse. Ele estava lá com a mãe dela e ela fazendo compras, porque ela estava grávida. Falando isso de uma criança estando grávida. Fora que ela já falou que a minha filha era uma rata. Entre vários xingamentos. Ok, não vem ao caso, já passou, né? Só pra vocês se situarem. Desse dia, a minha mãe falou pra ele que não queria mais ele aqui na minha casa por motivos óbvios. E eu também. E ele, foi embora. Deixando bem claro, no começo ele me ajudava com R$600. Ajudava.
pagava o convênio da criança, no qual ele parou de pagar, e minha filha ficou sem convênio mais de um ano, sem convênio. Porque eu não tinha condições de pagar o convênio sozinha. Porque, como diz ela, eu não sou herdeira. Porque ela é herdeira, o pai dela ajuda ela bastante. Eu não tenho quem me ajude, aqui sou só eu e a minha mãe, que é aposentada, e eu que trabalho. Passou isso, eles voltaram, a criança nasceu, deu tudo certo. A minha filha começou a fazer terapia, porque ela tinha muitas crises de raiva. Ela já faz terapia há 2 anos, ela é acompanhada por uma psicóloga há 2 anos, inclusive uma psicóloga maravilhosa, que já tentou falar com o pai dela inúmeras vezes, e até aí tudo bem. Essa querida, ela está tentando ser famosa no TikTok, como vocês podem reparar. Se vocês baixarem os vídeos dela lá embaixo, ela sempre postava uma coisa pra mim. E eu nunca tive TikTok, nunca. E eu ficava sabendo porque as pessoas me mandavam. Menina, tu acha que essa história acabou? Ela tá só começando, porque tem pronunciamento de todo mundo. Mas vamos esperar a Luara terminar a história dela. Caraca, vambora, é treta de família! E, gente, se tem uma coisa que eu não vou deixar é falar de mim de graça e muito menos da minha filha. Passou todo esse tempo, ele resolveu que ele queria o contato com a filha dele e entrou na justiça. Fizemos um acordo judicial, no qual a guarda seria compartilhada, porque ele bateu o pé que ele queria a guarda compartilhada, e o juiz deu a guarda compartilhada para ele, com a criança com ele a cada 15 dias, feriados alternados, férias, metade comigo, metade com ele. Nesse período, eu conversei com ela, com ele, falei que se eles quisessem viver em paz, eu também queria, mas que se eles não quisessem, eu também não iria querer. Olha, se vocês quiserem viver em paz, eu também quero, mas se não quiserem, eu tô pronta pra guerra. Tipo, bandeira branca, amor, aceita? No primeiro mês, ele pagou a pensão de R$550. Minha filha começou a ir para a casa deles, dormia lá. Realmente, ela fazia vários penteados da minha filha. Minha filha nunca reclamou dela, falou que ela bateu, que ela xingou, nada disso. Sempre tratou a minha filha com muito bem. Inclusive, era o mínimo, não é vanglória nenhuma, tratar uma criança bem, ainda mais quando é a filha do teu marido. É, vamos combinar? Tratar a filha bem é o mínimo. Vamos combinar? É uma criança que não tem nada a ver com nada. Tu escolheu ficar com o cara. Minha filha ia pra lá, nós conversamos. Um belo dia, numa sexta-feira, porque minha filha ia pra casa do pai no sábado às 10 e voltava no domingo às 6. Ela entrou em contato comigo e falou: olha, hoje é aniversário da minha irmã. Eu gostaria de levar a Alice, que no caso é a minha filha. Eu gostaria de levar a Alice, porque... E falou lá os motivos dela, que eu nem vou citar aqui, mas eu tenho tudo aqui guardadinho no meu WhatsApp, caso precise. E eu falei, tudo bem, pode levar. Eu estava trabalhando, ela veio até a minha casa, ela pegou a minha filha e ela foi nessa festa. E ela falou, olha, o Júnior, que é o pai da minha filha, não vai nessa festa, então eu que vou levar ela e vou ficar responsável por ela lá. Me mandou vídeos da minha filha brincando, falou que ela tinha comido, até então maior paz. Eu dormi. Quando eu acordei no outro dia, tinham 3 ligações perdidas. Uma do pai, uma dela e uma da avó paterna. Meu coração passou pela boca. Comecei a ligar pra eles. A minha sogra falou, olha, eles tiveram um desentendimento e eu achei melhor trazer a Alice pra minha casa, então a Alice está comigo. Quando eu consegui falar com eles, me foi passado que eles tinham brigado feio, né? Eles se agrediram na frente da minha filha e também na frente da filha deles, provavelmente. Eu briguei, eu xinguei? Não. Eu só falei que isso era inadmissível, porque a minha filha nunca viu nenhum homem me batendo e nunca vai ver. Aliás, nenhum homem nunca me bateu. Na minha vida, nos meus 29 anos, eles já... Gente, a filha dela viu o pai batendo na madrasta. Eles se batendo, que coisa louca. Primeiro que homem bater em mulher, mulher bater em homem, tá tudo errado, né? Começa por aí. Mas, independente de se tiver porrada ou não, que já é outro nível essa história, só de você brigar na frente dos filhos já é muito prejudicial pra autoestima deles, pra consciência deles, pra visão que eles vão ter de mundo, de relacionamento, de amor. Isso é horrível. Caraca, eu acho que ia ficar possessa. Esse histórico de agressão entre eles... Um faz boletim pro outro, enfim, não é da minha conta. Mas na frente da minha filha, eu não admito. Sempre as pessoas falam para mim assim, você tem que ser mais inteligente, você não pode dar atenção. Mas tudo cansa nessa vida. Ela continuou indo para a casa dele, porém,
Ele parou de pagar as pensões. Existem 4 ou 5 pensões atrasadas. E aí eu falei, olha, como nós temos um acordo, enquanto você não regularizar as pensões, tu não vai mais ver a menina. Não vai mais pegar, quer vir aqui ver ela aqui. E a minha filha começou a ir nos finais de semana que eram dele para a casa da avó novamente. Quando eu ia cobrar ele das pensões atrasadas, ela ficava brava, falando que eu estava chorando miséria. Mas poxa, se é tão miséria, então por que não paga? Ela já chegou até a falar que ia me mandar uma cesta básica, porque eu não estava conseguindo criar criança. Que se eu não conseguisse criar, era mais fácil dar para eles cuidarem. Detalhe, é direito. Se eu ganhasse 100 mil reais por mês, ele ainda assim teria que pagar a pensão para a filha que ele fez comigo. Eu não fiz sozinha. Como todo mundo sabe como é que se faz um bebê. 2 pessoas fazem um bebê, não é uma. Exatamente. Exatamente. Independente de quanto ela ganha, e ainda mais sabendo que ela não tem condições, o cara não ajudar, que não é nem ajudar, né? Não cumprir com as suas obrigações por direito judicial, que foi combinado. Foi combinado isso, legalmente. Isso tá super errado. E isso, no fim das contas... Sabe o que é o pior? Fica parecendo aquelas brigas de madrasta com mãe, que eu não sei o que, lá. Só que, no fim das contas, quem sai prejudicado nessa história toda é a criança. A criança que se ferra, gente. E parece que se esquecem da criança e as pessoas se tornam crianças nas atitudes. Ele tá vivo, ele não morreu. Começamos a ter este atrito. Ela engravidou pela 2ª vez. E ela contou para minha filha de 4 anos que ela estava grávida. A minha filha, por sua vez, falou para as pessoas da família dele. E ela não tinha contado ainda a gravidez dela para a família. Agora, que culpa tenho eu se era um segredo e ela contou para uma criança de 4 anos? Eu não tenho o que fazer. Ela um dia me chamou no WhatsApp, começou a me ofender, porque ela gosta de ofender as pessoas com aparência. Que eu emagreci, mas minha barriga tá pelancuda, que a minha bunda é feia, que não sei o quê. Ela se preocupa mais com o corpo alheio do que as próprias pessoas. Eu acho isso incrível. O dela é tão bonito, ela tem um silicone tão bonito, ela é tão bonita. Eu acho que assim, se outra pessoa tá feia, deixa a pessoa, cara. Mas vambora. Minha querida, pelo direito de ser feia. Deixa a pessoa ser feia no direito dela. Eu vou ficar atacando pelo corpo, não tem mais o que falar, não tem argumento. A minha filha tem muita dificuldade de ir para a escola. Ela não gosta de ir para a escola. Ela chora. A psicóloga já foi até a escola. Não tem problemas na escola. Ela simplesmente não gosta de ir para a escola. E é desgastante. Toda manhã ela chora, ela se joga no chão. Ela é uma criança de 4 anos. E mesmo assim, eu envio ela para a escola. Chorando ou não chorando. A querida fez um primeiro vídeo falando que as crianças iriam crescer sem limites, porque chora para ir para a escola e a mãe não leva. Eu não fiz nada. E o pai também. Eu chamei ele e falei, olha, eu não quero que fique falando da minha filha na internet, até porque eu não falo do filho de ninguém, nem do deles e nem do de ninguém. Ele falou pra mim que ele não tinha o que ele fazer, porque ele já tinha pedido e não adiantava, que ele não podia excluir o TikTok da menina pra eu dar o meu jeito. Ela postou outro vídeo também falando, eu nem lembro, mas postou. Até então, ela não tinha citado o nome da minha filha. Recentemente, ela fez um outro vídeo falando que teve que aumentar a dose de imunidade da filha dela, porque a irmã ia pra lá doente. Gente, eu não consigo me recordar uma vez que a minha filha foi pra lá doente. Uma vez a minha filha já estava lá e ficou febril, e ela deu um remédio, ela me avisou. E eu falei que tudo bem, a minha filha já estava lá. Só que uma guarda compartilhada é assim. Se é o final de semana do pai dela e a minha filha estiver doente, é o final de semana do pai dela. Ele vai ter que cuidar. Se ele não quiser cuidar na casa dele, ele leva pra mãe dele. Foge do meu controle. Você entendeu? Ela fez esse vídeo falando que a irmã ia pra lá doente. Gente, eu não tenho paciência, eu não tenho sangue de barata. Ela poderia ter feito o vídeo dela falando da dose de imunidade sem falar que a filha tinha contato com outras crianças e tudo mais. Mas ela falou da irmã. A minha filha é a única irmã nascida, né, que a filha dela tem. E ela estava falando de quem? Do filho de vocês? Não, da minha filha. Sabe o que eu mais amo nessa história toda? É que essas coisas não têm que ser tratadas na internet. Tipo, você ficar fazendo um monte de TikTok pra cima e pra baixo, falando das histórias e tal, batendo boca, lavando roupa suja, isso é uma coisa que deveria ser ao vivo, ou no máximo com o juiz e tal, pra acordar. Agora, tudo isso na internet torna essa história muito mais difícil de engolir pras pessoas, porque vai ficar um disse-me-disse eterno
Só que pra gente é maravilhoso, né, gente? Porque é fofoca. E a gente gosta de uma fofoca. Vamos continuar. Gente, depois dos vídeos da Luara, tem um monte de vídeo da Júlia, que é a madrasta. Que é essa mulher que ela tá se referindo o tempo inteiro. Aula de Instagram, que eu saiba, Instagram é pra curtir foto, seu idiota. Se você não sabe, não tenha Instagram, tá? Você é um moleque, né? Sabe quem que você merece? A puta da Luara e a putinha da sua filha, porque a minha filha não te merece, não. Gente, ela compartilhou o áudio. A puta da Luara e a putinha da sua filha. A conversa não é quem perturba quem. É você falar de mim e da Alice. Não quer dar paz pra ele, não quer dar, mas quem é você? Pra quê? Pra querer saber se ele tá na minha casa ou não. Quem é você, kkk? Me deixa, cara. Resolve com quem. Com quem você quiser. Só esquece meu nome da Alice. Eu não tô nem aí se vocês estão juntos. Passa a informação que você quiser. Faz inferno mesmo. Tem que fazer mesmo. Só não me envolve. Resolve os teus problemas com ele. Seja mulher e resolve. Vocês tudo. Se você não tem essa responsabilidade, eu tenho, que já terminei em 2 anos. 2 anos. Se você terminou há meses, não tem responsabilidade, imagina eu. Ah, então eles terminaram uma época. Tá, então isso eu acho que é da época que eles terminaram, né? Quanto mais longe ele estiver da minha vida, melhor. Ele é doente e acaba adoecendo as pessoas ao redor. Não quero um drogado sendo o pai da minha filha. Eita! Vocês viram isso, ó? Aí a Júlia respondeu isso. Caraca. Aí volta aqui, ó. Se você acha que a sua filha merece isso, ótimo. Você é a mãe e sabe o que é melhor pra ela. Peraí que tá difícil aqui de eu botar aqui pra vocês verem. Você é a mãe e sabe o que é melhor pra ela. Você vai ter uma filha do mesmo pai. Se não quer a sua filha junto, aí quem sabe o melhor é você. A Alice conhece o Júnior. Ele não é um estranho na vida dela. Não é o pai perfeito, mas é o pai que ela tem. Ué, mas a cara vai vir a filha dele. Graças a Deus tem uma estrutura familiar excelente. Não preciso mendigar nada pra ele. Aí ela, eu me lembro. Gente, que treta é essa? Eu me lembro, você falou que ele era ladrão, kkk, e você voltou. Vocês dois são nojentos. Fazer o quê? Caia fora mesmo, melhor coisa que você faz. Tenho-se responsabilidade sim, porque eu não sou obrigada a ter agiota na porta da minha casa, sendo que nem lá ele frequenta. Meu Deus, chegou nesse nível do cara chamar agiota. Vai ser feliz, tão bonita, siliconada, uma dama. Então, já que ele está aí, se vira. Merece coisa melhor. Só não mete minha filha. Quer falar de mim, fala. Quer dar show, dá. Você também, Mori. Só vão atrás de você. E pra mim chega. Você não era mulher dele? Júlia, quando o Júnior tiver que falar algo sobre a Alice comigo, deixa que ele fala. Eu não fiz a filha com você. Não tenho vínculo nenhum com você. Fique em paz. Não era sobre a Alice, Luara. Mas logo você vai saber. Você sempre sabe de tudo. Fique em paz que não vou me envolver. Eita. Me deixa de fora dos rolos de vocês. Deixa eu em paz, pelo amor de Deus. Menina, que papagaiada isso, hein? Ele não é o pai da sua filha, kkk? Achei que ia gostar de saber, mas como você disse, a filha é de vocês, então problema seu. Mas você não falou que ele tinha mudado, que era um novo homem e tava de boa? Luara, qualquer dia vocês ainda vão me deixar louca. Ela não se envolve na vida dele, nem liga pro que eu falo, como você disse. Você que tá me envolvendo, mulher, tá bom? Não tenho vínculo com você, beleza. Então, cuida aí da Alice e já era. Esquece que te falei algo, ok? Aí ela, ok. Aí mandaram figurinhas, eu amo que elas mandaram figurinhas. Tipo, no meio de uma briga, umas figurinhas. Ele falou pra mim que tava trabalhando pra fazer o dinheiro, que ia trabalhar sábado passado, por isso não podia levar a Alice na terapia. Quem me dera, fica em casa depressivo enchendo a cara. Enchendo o saco. Ele é o problema, né? Aí mandou um áudio, ó, vamos ver se vai ter o áudio. Ah, não botou o áudio. Melhor coisa é colocar a Cecília na terapia. A Alice começou com 2 anos. Ah, vai ter que fazer mesmo, porque senão, coitadinho, ele é louco. Eu acho que ele tem algum distúrbio e a família dele ainda não descobriu. Não é normal ser assim. Foda. Eu amo, gente, o Jurandir aí, o tópico do assunto, né? Faz esse favor pra nós. Infelizmente não tem o que fazer, nem o advogado dele. Aliás, o advogado falou. Ele não pagou o advogado dele. Que não consegue falar com ele. Ah, não é possível. O cara trabalha a noite toda e não faz dinheiro. Ele não trabalha, tá em casa igual um vagabundo. O Júnior? Mesma coisa que nada, Luara, juro. É um vagabundo, preferia que não tivesse, porque a Cecília vê ele depressivo. Sim, Júlia, isso aí você sabe, né? Eu acho um absurdo ele não pagar o convênio das meninas, eu sempre achei, na verdade, mas ele sempre me taxou como ciumenta pra justificar a ausência dele, sim.
Você sabe que na terceira já dá pra mandar prender, né? Gente, ela tá ali, ó, super na missão de prender o marido. Caraca. Sim, eu imaginei, por isso deixei. Foda mesmo. Foda, mano. É muito difícil mesmo. Já vai vencer a segunda pensão da Alice. Quando eu falo assim que o Júnior não ajuda em nada, não era só dinheiro, mas ele não faz nada. Não manda uma mensagem pra saber se a filha tá viva ou morreu. Mas não pense que é só com você, não. Aqui ele também não faz nada. Se não sou eu, até fome a Alice passa. Mas pelo menos ele tá aí. Ah, tá aí pra quê? O que serve ele tá lá? Pra ser um encostado vagabundo? Michelle levou ela, porque senão o Júnior surta perto dela. Louco, louco. Coitada da Alice e da Cecília, tenho dó. Eu nem deixo ela ir, porque... Deixei porque você falou que era com você. Pior que sim, eu também. Ele não foi na festa, minha família também não suporta ele. Gente, esse Jurandir tem que ralar peito, né? Agora você me entende, né? Ela, sim, Luara, eu entendo. Bom, mas então tá bom. Ela ficou na Michelle? Ficou. Eu vou ligar lá. Michelle levou ela, porque senão o Júnior surta perto dela. Sim. Louco, louco. Tá. Parece que elas estão brigando e de repente parece que elas são amigas. Isso é muito engraçado. O que foi que aconteceu? Ele tá com a Michelle, aí ela mandou um áudio e ela transcreveu o áudio. Aconteceu ontem, a hora que acabou a festa, o Júnior me ligou, que eu tava com a Alice, né? Meu pai me trouxe, a gente... Porque assim, como a sua família, a minha família também não suporta ele, né? E nem foi na festa. Só que na hora eu cheguei aqui, ele já tinha, não sei que surto que ele teve, que ligou pra mãe dele, pra ela vir buscar. Mas aí do nada, deixei a Alice, né, na Michelle. Não sei se a Michelle vai falar com você sobre o Júnior, alguma coisa, mas ela tá lá. Aí ela falou, eu peguei a Alice ontem, Luara, porque eu tenho medo do pai, eu tenho dó do pai de merda que ela tem. Meu Deus, mas elas parecem super amigas. Aí mandou foto das filhas amigas, fofinhas. Gente, elas parecem super amigas. Deixei a Lili e a Ceci com a vovó Mimi hoje. Amanhã eu pego elas, amanhã nós conversamos, tá bom? Oi, Luara, tá tudo bem? A Luara não tá não, Michelle já falou com você, já. A Alice tá bem. O que aconteceu? Ela tá com a Michelle. Aula de Instagram que eu saio. Tá, é muito confuso. Parece que elas estão super brigando, de repente parece que elas estão melhores amigas. Mas no começo tá chamando a menina de putinha, né? E realmente eu perdi a cabeça, porque não foi a primeira indireta, não foi a primeira vez, igual vocês estão falando, por causa de uma indireta. Não, por causa de muitas. E eu falei até para o pai dela, que no qual nem me respondeu, não se deu nem o trabalho de me responder. Quando eu chamei ela, porque eu chamo ela, eu falo as coisas pra ela, eu não venho falar na internet, eu falo pra ela o que eu tenho pra falar. Diferente dela, porque tá falando um auê na internet e não me mandou nem um ponto de interrogação. Mas cada um. E aí, simplesmente... ele me ignorou. E eu falei com ela, eu falei mesmo um monte de coisa pra ela me deixar em paz, pra ela parar de falar da minha filha na internet, pra ela esquecer que a minha filha existia, porque ela não passa um mês sem falar coisa da minha filha na internet. Eu não sei qual que é a fixação que ela tem com a minha filha. Referente às roupas, eu mandava a minha filha e mandava as roupas que não estava bom pra eles. Então o pai falou que ele ia fazer um guarda-roupa na casa dele. É a cota dele, a obrigação é dele. Se o dinheiro era dela, se quem comprava era ela, não é problema meu. Ela que resolva com ele, é o marido dela, todo dia com ela vem falar pra mim por quê. Não mando mais roupa. Falei mesmo um montão de coisa pra ela me deixar em paz, deixar minha filha em paz. Quer falar de mim? Fala de mim. Mas não, ela quer falar de uma criança. A minha amiga se revoltou, como todas mães normais, com um pouquinho de noção, se revoltariam de falar do seu filho na internet. E começaram a comentar nos vídeos dela. E ela apagava todos os comentários, mas eu tenho todos os prints aqui dela falando que a minha filha ia pra casa dela igual o Zé do Caixão, que a minha filha andava igual uma mulamba, que a minha filha só vivia doente, tudo nos comentários. Pra mim, no WhatsApp, ela falou, nem com a sua filha eu falo, pra mim ela não fede e nem cheira. Como que uma criança de 4 anos vai pra casa do pai, não importa se a casa é dela, ele mora lá. Não tem o que fazer. E ela ignora uma criança. Imaginem a diferença de tratamento da filha para a enteada. Vocês acham que a minha filha não sente? Já fizemos vídeo sobre isso aqui. Claro que sente, é criança, ela não tem culpa de nada, gente. Você não pode destratar e ignorar uma criança. Você não precisa tratar como se você fosse a mãe, mas você é cuidadora ali naquele momento, a partir do momento que o seu marido tem um filho. E ele tá na sua casa no dia da divisão das guardas lá. Porque quando minha filha chegou em casa, nesse dia, eu falei, olha, e aí, como foi, né? Eu sempre pergunto pra todos os lugares que ela vai. E ela falou,
A tia Júlia nem falou comigo. Mas na minha cabeça, não que ela literalmente tinha ignorado a minha filha. A minha amiga foi e falou, eu posso fazer um exposed? Eu falei, sim, pode. Que foi o vídeo que viralizou, inclusive. Em nenhum momento falamos da filha deles. Em nenhum momento ofendemos a filha deles. Tudo que tá falado lá é verdade. Eles tiveram sim esses problemas com... Não tenho culpa. Ao invés dela se defender falando de mim, falando da minha amiga, não. Ela começou a fazer mais vídeos falando da integridade da minha filha. Está lá no perfil dela, vocês podem ver. Ela começou a privar os comentários, porque estavam atacando a filha dela, parece, na internet. Inclusive, eu sou totalmente contra falar de criança na internet. E em qualquer lugar que seja, porque é uma criança inocente, não sabe se defender. Fala do adulto. Referente a este celular, que ela só fala deste celular, porque é a única coisa que ela tem pra falar. Esse celular, ele não estava em posse da minha filha, era um telefone meu, que estava quebrado há meses. E eu pedi para o avô da minha filha, que trabalha no centro de São Paulo, levar o celular para arrumar, porque eu não estava tendo tempo de ir até lá. Por quê? Porque eu trabalho, eu sou mãe, eu sou uma mulher nova, eu vivo também. É que quando a pessoa não trabalha, ela tem mais tempo, né? Mente vazia, oficina do diabo. Sem a minha autorização do meu telefone celular, que estava na casa de uma terceira pessoa, ele foi lá, desbloqueou o telefone e olhou as fotos da minha galeria. Não estava em posse da minha filha este telefone. Ele estava quebrado há meses. Meses. A minha filha, ela tem outro aparelho celular, no qual ela tem um WhatsApp, que ela manda foto no grupo da família, posta foto no Instagram. Outro aparelho celular. Este aparelho em questão era meu aparelho celular. Inclusive, isso é um crime, porque o celular é uma coisa pessoal. Ninguém pode ter acesso sem autorização. E aí, deu todo esse auê que vocês estão vendo. Agora eu pergunto pra vocês, por que o mesmo pau que vale pra Chico não vale pra Francisco? Então, assim, ela pode falar da minha filha, ela pode fazer o que quer, e quando fala dela, porque em nenhum momento citamos filho de ninguém, ela se doeu tanto. Ah, ela privou os comentários porque estavam xingando a filha dela. Ela não estava falando mal da minha? Ela não gostou? Quando as pessoas falaram da filha dela na internet? Caramba, que coisa, né? Ela não gostou. Caramba! E deixando bem claro, ela não é a única culpada, porque eu falei inúmeras vezes com o pai da minha filha para ele resolver a situação e ele se omitiu. Esse Jurandir Tonhão é o maior culpado dessa história toda, entendeu? Que é um cara encostado, vagabundo, como elas mesmas já se falaram. E no fim das contas tá só as mulheres brigando. Até agora, ele não defendeu a filha dele em nenhum momento. Nenhum momento. Ele está ameaçando as pessoas. Mas a filha dele, ele não defendeu. Olha que homão. Nossa, que incrível. E foi por essas e por outras que eu separei. Não preciso de um homem fraco do meu lado. Ah, mas se eles tinham tanto problema, por que você deixava ir? Porque foi judicialmente. Eu tentei impedir várias vezes. Várias vezes. As pensões continuam atrasadas. Continuam atrasadas. É uma miséria. É R$550. Por que não paga se é uma miséria? Se tivesse em dia, eu não tava cobrando. Vocês concordam? Então, é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo. Então, assim, deixando bem claro. Eu não estou com ciúmes, eu não estou com inveja. Por mim, sejam bem felizes, porque gente feliz não enche o saco de ninguém. Eu nunca vi uma pessoa feliz infernizando a vida de outra pessoa. Ah, eu concordo. Eu desejo muita felicidade das pessoas que me azucrinam, porque aí elas vão ter outro problema, que é querer manter a felicidade o tempo inteiro em vez de ficar emanando coisa ruim. Mas, né, pelo visto, eu criei esse TikTok única e exclusivamente para essa situação, porque eu nunca tive TikTok. A minha filha não tem TikTok, graças a Deus. Imagina ela vendo tudo isso e sabendo que ela fala que tudo que acontece eu vou reclamar com o pai. Sim, o meu vínculo é com ele. Eu não escolhi casar com ela. Eu não escolhi que ela fizesse parte da vida da minha filha, nem da minha. Ele escolheu. Tudo que eu tenho pra falar referente à minha filha, eu tenho que falar com ele, não é com ela. Ele é o pai da minha filha. Eu não fiz filho com ela.
Graças a Deus. Eu espero muito. As medidas legais já estão sendo tomadas também, né? Porque é divulgado aí pra todo mundo. A justiça está aí pra todos. Não só para alguns, né? Estou sendo bem orientada pelas minhas advogadas. E eu espero que vocês entendam o meu ponto de vista e o que me fez chegar no meu limite. Porque eu estou no meu limite. Isso tem 3 anos. Não é, ai, por causa de uma. Não, não foi uma. Foram inúmeras. Várias. E eu, quando eu fico nervosa, realmente eu perco a cabeça. Eu falo um monte de merda. Ela também. E falei mesmo um monte de coisa. A vida é assim mesmo. Eu espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, eu responderei todos os comentários. Eu amo. Ela falou um monte de merda e eu também, porque a gente é humana. Eu quero ver essa fofoca. Gente, já vimos todo o lado da Luara, né? Mas agora tem a Júlia. Vamos ver o que a Júlia falou, porque ela já fez vídeo antes. Mas o contexto todo vem na Luara para vocês agora verem tudo que a Júlia tá falando. E depois ainda tem a amiga dela, a amiga da Luara, que tá defendendo e fez o expose de geral. Pelo amor de Deus. Toda essa treta começou com a Júlia Campos, que é a madrasta. Eu nem ia vir aqui falar sobre isso, até porque, assim, fazem 3 anos, essa mesma ladainha, é como se fosse assim, a vida andou e a pessoa ficou presa lá atrás, não muda o disco, não muda as provocações, é sempre tudo igual. Mas vamos lá. Eu fiz um vídeo aqui no TikTok, onde eu falo sobre a saúde da minha filha, né? Que junto com a pediatra dela, eu tomei uma decisão de começar a dar um remédio pra imunidade, pra fortalecer, porque agora ela tá tendo contato com mais crianças, e que às vezes a irmã dela vem doente pra casa. E assim, eu falei nada a mais que isso e nada menos que isso. Só que algumas pessoas não gostaram, né? A genitora dela surtou, veio aqui tirar satisfação no meu WhatsApp, me fazendo vários tipos de ofensas, gritando, super surtada, desequilibrada. E algumas pessoas pegaram a dor dela, né? Ela postou lá o que ela queria, mostrou a parte do print que ela queria. E, enfim, nesse print eu falo que eu não quero, né, que eu não vou ter mais contato com a criança, que a criança vem pra minha casa e eu não converso com ela e as pessoas ficaram indignadas. Mas assim, gente, por muito tempo eu fiz um papel onde não era minha obrigação, né? Quando a filha dela começou a vir pra casa, ela vinha de qualquer jeito, qualquer roupa manchada, roupa curta, e nós entramos num acordo onde a Alice ia ter um guarda-roupa aqui em casa, né? E aí, desde então, a minha preocupação era se as roupas dela estavam limpas, se, como ela vinha a cada 15 dias e criança cresce rápido, se as roupas ainda estavam servindo, se o tênis estava servindo. Só que assim, é que na verdade, a madrasta sempre, né? Amiga, mas como é que você fala que você não vai mais falar com a criança, nem se dirigir a uma criança pequena? Que coisa feia. Muito boazinha é porque você quer agradar, você quer se mostrar pra todo mundo. Se você repreende é porque você não é a mãe. Então assim, eu decidi me desvincular, entendeu? Pela minha sanidade mental, pro bem da minha sanidade mental. Então assim, quando eu disse que eu não converso com a criança, é porque as preocupações que eu tinha, né, de cortar uma unha, porque em 15 dias a mãe dela não conseguia cortar uma unha, então no final de semana que ela ficava aqui eu cortava. Então eu decidi me desvincular. A minha obrigação são as minhas filhas. Quando eu mencionei, né, a minha enteada nesse vídeo, acho que eu não expus a maternidade da mãe dela. Eu não fiz nada além disso, gente. Estão falando que eu fiz um vídeo falando mal da menina. Até agora eu não sei onde tá esse vídeo. Mas assim, o que eu quero deixar claro é que eu e a genitora da minha enteada já tivemos problemas no passado, onde foi resolvido. Só que desde que essa mulher descobriu que eu estou grávida novamente, começaram as provocações. A primeira foi que, quando ela descobriu que eu estava grávida, foi porque a filha dela escutou eu conversando com o pai dela aqui e levou ela pra casa da mãe dela. Aí, ao invés dela ir fofocar com as amigas, ela foi fofocar com quem? Com a família do ex dela, né? Que no caso é o meu marido, pai das minhas filhas e pai da filha dela também. Então assim, ela sempre quis mostrar que ela tava ali, sabe? Mesmo sendo a antagonista, ó, tô sabendo de tudo. E ela foi fazer a fofoca sem antes eu comunicar às pessoas que eu estava grávida. Então assim, eu me senti super invadida, né? Gente, mas calma aí. A criança que falou que você estava grávida, como é que você vai ficar chateada porque a criança falou e você contou pra criança? Então desde então eu comecei a querer me desvincular pelo meu bem, gente, pela minha saúde. Eu acho que isso não cabe a ninguém. Independente se for minha enteada, se for minha mãe, se for meu pai, se for minha irmã, se for meu irmão, ninguém vai entrar ou ter contato com as minhas filhas doentes. Ninguém. Pode ser o papa, entendeu? E eu não vou retirar uma palavra do que eu disse. Se a filha dela estiver doente e ela for vir aqui pra casa, se o pai decidir que ele quer trazer aqui em casa, eu pego as minhas filhas e me retiro sem problema algum. Eu jamais vou proibir o pai dela de pegar ela, entendeu? Do mesmo jeito que ele é o pai da Alice, ele também é o pai da Cecília e da Helena. E o nosso combinado é que ninguém vai chegar perto das nossas filhas doentes. Enquanto a minha filha não vai pra escola, eu posso e eu vou ter o controle
de quem vai ter contato com ela, entendeu? Se a pessoa estiver doente, não vai ter. Sim. Mas não é a pessoa, é a irmã dela. E a Covid é uma doença séria, assim? Isso não me torna uma pessoa má. Isso me torna uma mãe cuidadosa, uma mãe que zela pelos seus filhos. Eu jamais, em hipótese alguma, mesmo que o pai da minha filha, sei lá, a gente fosse separado e ele morasse com outra pessoa, eu jamais iria mandar as minhas filhas doentes pra casa dessa pessoa se ela tivesse criança. Assim, isso é uma coisa que a pessoa tem que ter noção e acho que é o que tá faltando. As pessoas se doeram, né? Porque eu falei que eu não tenho contato e não tenho mesmo. Eu acho que não é uma coisa que tô fazendo mal pra alguém, entendeu? Pelo contrário, ela ama vir aqui na minha casa porque ela é super bem tratada, nunca maltratei, mas eu não faço mais as obrigações que não cabem a mim, porque assim, se quem tem responsabilidade pela criança não se importa, então eu também não me importo, a única obrigação que eu tenho é cuidar das minhas filhas, né? Eu acho engraçado também que estão falando aí que eu sou usuária de... né? Mas assim, é muito fácil apontar o dedo pro coleguinha. Eu acho que é o sujo falando do mal lavado. Porque ela deu um celular antigo dela pra filha dela, que o iCloud ainda é vinculado nesse celular, e ela deu pro meu sogro arrumar o celular, e o pai da minha filha foi olhar o celular dela, né? Pra ver o que tinha. E aí, amigas, assim, a galeria de foto, que não tinha senha alguma, tava cheio de coisas ilícitas e filhas da própria mãe, né, da criança, e uma criança que joga Roblox online, que sabe mexer no TikTok, que sabe enviar foto no WhatsApp, ela tem fácil acesso à galeria. E além de esses episódios de saúde, né, que é constante, a menina às vezes vem aqui pra casa a cada 15 dias, mas assim, vem o mês inteiro vem tossindo, além desses problemas de saúde, tem outros problemas, né, na educação dessa criança, que eu não concordo, que eu não quero que a minha filha repita. Então assim, eu sou mãe da Cecília e da Helena, e eu não vou permitir mais que a minha filha tenha contato com a irmã paterna, gente. Isso só cabe a mim decidir. Cabe a mim decidir o que é melhor para as minhas filhas. Se o pai trouxer aqui pra casa, oi, beleza, tudo bem, tchau, pega as minhas coisas e sai. Não sou obrigada a conviver com ninguém. Eu não vou retirar nada do que eu disse, eu não disse nada além disso. Não fiz um vídeo falando da maternidade dela, não fiz um vídeo falando da menina, fiz um vídeo falando sobre um fato, sobre uma realidade que acontece dentro da minha casa. E assim, sobre essas injúrias, né, que eu recebi aí, medidas já estão sendo tomadas, tá? Eu acho que se eu fosse o que ela falou aí que eu sou, um aspirador, que mãe é essa que deixa a filha vir passar o final de semana na minha casa, né? Então assim, eu não tenho que provar nada a ninguém. O que eu tenho que fazer eu já estou fazendo. E tá tudo certo, gente, tá tudo bem, entendeu? Cada um tem a sua opinião e é assim é a vida. E vida que segue, bora lá. Mais uma coisa que eu quero frisar aqui é que estão vindo falar aqui no meu TikTok que eu estou ferindo a integridade física de uma criança de 4 anos, né? Onde eu decidi não ter contato, porque assim, eu não sou obrigada a nada. Eu acho que eu respeitando já é o suficiente, né? Nunca faltei com respeito, tanto que ela ama vir na minha casa. Mas se eu estou ferindo a integridade física, então o que a mãe de uma criança de 4 anos está fazendo quando ela dá o celular com conteúdos inapropriados para a filha? Será que sou eu mesmo que estou fazendo mal para essa criança, né? Acho que tem que estar revendo aí. E que mãe que fala pra uma filha de 4 anos que o pai vai ter mais uma filha e que aí a filha não vai ter mais sentido nenhum na vida do pai? Porque é isso que ela fala. Ela levou isso em terapia e foi o que a terapeuta falou, né? Então assim, não são coisas que eu estou dizendo. E é isso, gente. Acabou. Cara, eu acho muito escroto o discurso dela. E é muito curioso porque o vídeo dela viralizou, mas olha que engraçado. Ela fechou os comentários, que nem a Luara falou. E não que eu esteja do lado da Luara, mas eu acho que até o jeito que ela fala, pela postura dela, eu entendo que ela tá de saco cheio dessa história e tudo mais, mas ela tem vários vídeos no TikTok, antes dessa treta toda, falando da Alice, falando mal, assim, tipo, você não tá atacando uma criança, mas você tá falando da criança o tempo inteiro, ainda falando que não vai deixar as crianças conviverem. Eu acho isso muito feio. Acho muito feio e infantil da sua parte. Feio, feio, feio. Aí ela compartilhou, 10 segundos de um áudio que a Luara mandou pra ela. Eu acho engraçado que é só 10 segundos. Puta, já começa a orar aí agora. Já começa a orar que eu vou fritar você na macumba até você esquecer que eu existo. Arrombada do caralho. Tipo, ela tá falando, já começa aí agora que eu vou fritar você na macumba, já quero que você esqueça que eu existo. Tem tudo a ver com o que a Luara falou, eu só quero que ela esqueça que eu existo. Tipo, para de falar. Porque a Luara criou um TikTok só pra poder responder ela na mesma plataforma. Acho que fez certíssimo. Agora, isso é muito feio, mano. Muito feio, cara. Que menina. E aí, simplesmente, a Cal, que é amiga da Luara, né? Que é a mãe da Alice, como a própria Luara disse, minha amiga fez um vídeo no TikTok, viralizou. Esse é o vídeo que a gente vai ver agora, que a Cal está defendendo a Luara e a Alice
e sendo contra a madrasta, que é a Júlia Campos. Vamos ver. Fofoca sobre madrasta? Gente, esse perfil não é de história, mas eu acho que gente filha da puta tem que ser exposta. Ainda mais quando fica de indiretinha na internet. Essa fofoca que eu vou contar pra vocês é da minha amiga, e ela tá cansada de ver a madrasta postando indiretinha na internet falando mal sobre a filha dela. O negócio aqui tá até mais profissional, né? Só pra situar vocês, a minha amiga é a mãe da criança, a madrasta que a gente vai falar aqui sobre ela é a candanga que fica postando indireta no TikTok dela, e o pai é o pior Jurandir de todos, vocês vão ver no decorrer do vídeo. A gota d'água pra minha amiga foi porque ela postou recentemente que vai aumentar a dose de imunidade da filha dela, porque sim, essa madrasta ela é mãe. Mesmo sendo mãe, ela continua uma sem noção, porque a enteada dela vive chegando doente, ou seja, dizendo que a mãe não cuida. Então vamos lá, já que você quer contar as coisas, por que você não conta que quando você começou a se envolver com o pai da criança, você não deixava o Jurandir ver a criança, você proibia ele de ver a própria filha? Tudo bem que ninguém proíbe ninguém, né? Ele também é um sem vergonha, mas você fazia questão de dificultar. Por que você não conta que quando você conheceu o pai da criança, você pegava esse negócio branco aqui, ó, ao invés de comer, Eita, acusações. É babado? Inclusive, uma vez seu alecrim dourado foi levar a filha dele na casa da mãe e o carro tava cheio de tapioca, né? Pra não dizer outra coisa. Com a filha dentro do carro. Por que você não conta que o seu Jurandir foi internado na clínica de reabilitação pela própria mãe dele, fugiu e ficou sem ver a filha meses? Nem aí pra própria filha. E você apoiando tudo isso, né? Porque você é uma mulher muito sensata que apoia o pai que não liga pra própria filha. Por que você não conta que o seu alecrim dourado deve pensão? E quando a mãe foi cobrar, você falou assim que ela fica chorando miséria. A pensão é menos que a metade de um salário mínimo. Ele está com... Gente, eu amo, né? Eu amo, né? Que ela impede o pai de ver a filha. Tudo bem, que é como ela falou, que o Jurandir poderia ter visto a filha dele, não deixar a mulher mandar, mas... Além de tudo, ela não ajuda com que o cara pague a pensão, porque vemos também naqueles prints lá que ela até quer que o cara seja preso. Atrasadas e você foi falar pra mãe que ela tá chorando miséria. Você, como mãe, deve saber que criança gera custo, né? E menos que a metade de um salário mínimo não dá pra nada. Por que você não conta que ele bateu o pé pra ter a guarda compartilhada e hoje em dia, com a guarda compartilhada, ele não faz questão de saber sobre nada da criança? Só tá lá no papel, porque compartilhar mesmo as coisas, ele não compartilha nada. Por que você não conta que finalzinho do ano passado, com a criança tendo 4 anos de idade, você se catou no murro com ele, na frente da criança? Sim, gente. A madrasta e o alecrim dourado se cataram no pau na frente de uma criança de 4 anos. Imagina o trauma que essa criança ficou. Como não bastasse, o alecrim dourado, você enchendo o saco, ainda tem a sua mãe, né? Que simplesmente resolveu falar que a filha da minha amiga, de 4 anos de idade, a sua enteada, iria virar Ela falou isso de uma criança de 4 anos. Por quê? Não sabemos. Deve ser louca igual a filha. E o melhor de tudo, enquanto eu falar, eu vou deixar o print aqui pra vocês verem. Por que você não conta que você falou que quando a criança vai na sua casa, você não faz questão de falar com ela? Você não liga pra ela. E que... Nem com ela eu falo mais, não cheira e nem fede pra mim, que absurdo. Deixou bem claro que se ela estiver doente, ela não entra na sua casa. Ai, porque eu estou grávida, porque eu vou ter um RN, porque a minha filha não pode ter contato com crianças doentes, então não manda sua filha pra escola, tá, amor? Já começa daí também, não manda pra escola não. Porque você não sabe se a mãe tá mandando um filho doente pra escola. E se a mãe da sua enteada morrer, o que você vai fazer? A filha dela vai ter que ficar na rua quando estiver doente, porque a bonitona da madraça não deixa a criança doente entrar na casa dela. Ai, se toca! A criança fica doente, é normal, você tá louca? Tá louca. Aí outra, tá? Eu não sei se você sabe, mas o seu alecrim dourado já deu o aval pra minha amiga te bater. Em um dos seus surtos aí de encher o saco, ela foi reclamar com ele. E ele falou assim, olha, você pode bater, você pode denunciar a conta dela, você pode fazer o que você quiser, porque eu já pedi pra ela parar e ela não para. Gente, o próprio Jurandir chegou pra ex-mulher e falou, olha, pode cair na porrada com a minha mulher aí, porque não tem solução não. Meu Deus, gente, olha o nível dessa treta. Até o seu Jurandir, minha amiga, não concorda com você e com as suas atitudes infantis. Então toma vergonha na sua cara e para de se fazer de sons. Porque uma coisa são 2 mulheres grandes, 2 jamantas brigarem. Outra coisa é você espelhar isso numa criança inocente que não tem nada a ver. Você, como mãe, deveria ter mais noção e um pouquinho mais de empatia. Você não acha? Eu mesmo sendo madrasta não concordo com nenhuma atitude sua. Pra mim, você é uma candanga. A criança não tem culpa de nada. E se você não tem maturidade pra entender isso, então você se separa. Mas não dá pra esperar muito, né? De uma pessoa que fica com um cara que não faz nenhuma questão da própria filha e que deve pensão.
Ah, e eu vou deixar a diva marcada aqui, porque ela falou que queria engajamento, que qualquer oportunidade que ela tivesse de falar mal da maternidade da minha amiga, ela iria falar. Tem os prints aí pra provar. Pode deixar, que toda vez que eu tiver a oportunidade de falar mal da maternidade, eu vou falar. Aí a Cal falou, você é cristã, né? Ela vai gerar mais conteúdo, kkk. Cristã, hein, galera? Tô te dando o seu engajamento que você queria. Candanga. Enfim, como eu já disse, Guarulhos é pequeno, tá? E gravidez não dura pra sempre. Que confusão! E aí, gente, depois que a Cal fez esse vídeo, a Júlia bloqueou ela no TikTok. Aí o pessoal comentou, ela acabou de postar que você bloqueou ela. Tem muita gente que se põe numa bolha, tô com vocês. Vamos ver. E refletir, tô indo pra Monte Verde. Eu e meu marido, ele tem um projeto lá pra cuidar esse final de semana. E aí nós vamos aproveitar e passar essa noite lá. O assunto é madrastas, né, gente? Meu hidratante da Vichy tá acabando, mas a gente usa até o finalzinho, porque é caro. Eu entendo que vão gerar opiniões contrárias a partir do momento que a pessoa também sabe se posicionar do outro lado. Só que eu aprendi nessa vida a não julgar palavras e sim atitudes. E pra mim a atitude de espelhar uma briga em uma criança não tá certo. Você ignorar uma criança apenas pelo fato de não gostar da mãe dela não tá certo. A única coisa que eu penso é, a criança é um ser inocente. Ela não tem culpa da mãe, do pai, da madrasta, do vô, do tio que tem. Ela é um ser inocente, ela nem pediu pra nascer. Então não, eu não vou mudar a minha opinião. Continuo achando super errado o fato dela proibir a convivência das duas irmãs. Eu, como madrasta de duas enteadas de mães diferentes, sei o quão lindo é a amizade que as duas criaram. E proibir isso por causa de briga de adulto é injustíssimo. A minha opinião não vai mudar. E falando sobre caráter, a pessoa que você escolhe criar uma família e ter do seu lado diz muito sobre você. E como você pretende criar uma família excluindo uma integrante da família, que é a filha. A partir do momento que você ignora, que você não conversa com a filha do seu marido, realmente você tá excluindo uma criança de 4 anos. Então não, gente, me desculpa, eu não consigo passar pano pra isso, eu não consigo dizer que acho certo. Bloqueei a pessoa aqui do meu perfil, porque ela estava sendo muito baixa, proferindo vários xingamentos contra mim, sem necessidade nenhuma. Uma pessoa totalmente desequilibrada. Sabe o que eu acho engraçado? Na hora de fazer vídeo, fala bonitinho, mas e na hora dos comentários? A pessoa querer zoar uma cirurgia que eu fiz de bariátrica? A pessoa querer zoar uma cirurgia que eu fiz sobre hemorroida? Que bom que eu tenho convênio e dinheiro para bancar isso. Não acho vergonha nenhuma cuidar da minha saúde. Enfim, não vou ser conivente com atitude contra a criança. Simples assim. Se vocês querem julgar a beleza, fiquem à vontade. Eu não tô aqui pra julgar a beleza de ninguém, até porque beleza é muito relativo aos olhos de quem vê. Beleza não se põe na mesa quando se trata de atitudes contra uma criança. Como eu deixei avisado, se você quer fazer barraco e falar várias ofensas, então abra os comentários do seu vídeo e faça por lá, porque por aqui você não vai mais fazer. Eu digo e repito, aqui nesse perfil nós só defendemos crianças. E é isso, gente. Cuidado com o lobo na pele de cordeiro, porque o tanto de comentário ofensivo e perturbador que eu apaguei dessa pessoa não tá escrito. Bom, vocês viram que eu fiz uma maquiagem básica, né? Eu vou passar no Popaizan. Eu confesso que assim, a minha opinião nessa história toda, acho que todo mundo tem erros, todo mundo tem problemas, ninguém é santo nessa história. Mas eu fico do lado da criança. Eu fico do lado da Alice. E a partir do momento que a madrasta fala que a criança não fede nem cheira, que a mãe da madrasta chama a criança de xingamentos absurdos, e que ela é proibida de ir na casa do pai, esse pai nem se fala que esse cara que é o maior culpado de tudo deveria estar sendo preso porque não paga pensão e é um bosta. Mas a partir do momento onde a criança é tratada como se fosse um adulto e fazem dessa maneira, é péssimo. É péssimo. É totalmente infantil da parte dessa madrasta, da Júlia. Infantil, errado. De julgar realmente o fato a partir do olhar de uma criança, de ficar pé da vida porque a criança falou que ela estava grávida. Então por que você contou pra criança? Não sabe como é que é a criança? A criança tem que ser protegida nessa história. Os adultos que se resolvam. E se resolvam no offline, gente. Agora a gente já fez o vídeo, né? Mas pelo amor de Deus, para de ficar fazendo vídeo. Se resolvam no offline. Tem vídeo eterno dessa história, tá? Eu contei aqui o básico pra vocês, porque é muito vídeo, é muita história, mas vocês entenderam a história toda, que é o principal. E assim, no fim das contas, eu tô do lado da mãe, eu tô do lado da Luara, porque, pô, a filha dela tá no meio disso e eu acho que eu faria até pior, mano.
Você tá xingando a minha filha, tratando a minha filha mal, desprezando a minha filha, eu vou atrás. Hein? E não gostei da cara da Júlia, do jeito que ela falou. Ela tranca os comentários, ela ainda ficou xingando a amiga dela que tem um TikTok grande e foi lá defender a Luara antes dela fazer o próprio TikTok. É sobre isso. O que você acha disso tudo? Ai, fiquei pé da vida com essa história. Quero saber a sua opinião. Se você chegou até aqui, comente filtro, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.